Ó, a informação do nosso companheiro André Plihal, de algumas coisas em andamento aí, negociações no São Paulo em andamento. Plihal diz o seguinte: muita coisa em andamento, mas ainda sem novidades. Possibilidades, ele até coloca como de 0 a 10. Douglas Costa 5, Soteldo 6, Wesley 0, Patrick 6 e sempre pode pintar uma surpresa. Beijo, André Plihal, sempre o que torcemos. muito ligado às informações lá do São Paulo, também nos passando essas informações. E aí, Mauro, cai no que você já deu uma citada aí, já pincelou na sua fala, né? Devendo, tendo que resolver essas pendências com quem saiu, mas pensando em Douglas Costa e Soteldo também agora surge como um nome forte nesses reforços aí para o São Paulo. Para a gente pegar esses dois, pelo menos. Então, Blas, assim, eu me lembro de uma entrevista do presidente do Atlético Mineiro, quando foi anunciado a história do estádio, né? Puxa, mas o Atlético está devendo e deve para jogador, tem problemas, vai construir estádio, como é que é pagar dívida? E ele foi muito transparente, dizendo que lá tinha 3 potes de dinheiro, vamos dizer assim, né? Ou de obrigações. Então, esse dinheiro aqui é só para o estádio, o que entrar aqui disso vai ser para pagar dívida, o que entrar disso para reforçar o time e tal, e etc. E assim tem sido feito. O São Paulo, eu acho que tem que fazer isso. Tinha que ensinar também, isso né? pro Casares, né? Como eu disse, se eu for só priorizar pagar 700 milhões, que me parece ser esse o tamanho da dívida, eu vou ter que ficar aí uns bons anos também sem ter time. Então tem que equacionar isso. Agora, para trazer esses reforços, o que eu acho que tá pegando é que o São Paulo precisa arrumar mais dinheiro, mais patrocinadores. É o caso do Corinthians acabou de fazer com o Paulinho, e está falando em trazer um camisa 9, desde que apareça alguém que vá bancar especificamente aquilo. Então, assim, veio o Rafinha, que ótimo, pode vir o Douglas, ok, a gente pode questionar se, né, o custo-benefício, etc e tal, o Soteldo, mas tem que arrumar essa grana, porque senão aí eu acho que fica chato, ficar botando esses jogadores na frente, parece que está até tampando os problemas com essas perspectivas de grandes nomes, e aí sabendo, e todo mundo sabendo, inclusive o próprio torcedor, que por trás tem um problema com o Crespo, um problema com o Daniel, que ainda precisa ser resolvido, e outros, né, que precisam ser resolvidos, tem problemas lá da ordem de 700 milhões. Mas o que o Plihal diz, nota 5, 6, está quase, não sei o quê, porque eu acho assim, que o São Paulo está em busca de dinheiro para poder fazer essas contratações. Se esse dinheiro não vem, agora tem que ser uma coisa casada mesmo, porque também vamos contratar e depois correr atrás, não deu certo com relação ao Daniel Alves. Pelo amor de Deus. Se dizia, não, mas a gente vai botar o patrocínio aqui na camisa, vai fazer propaganda, vai fazer aquilo, não sei o quê. E o que foi prometido, o que se esperava, não aconteceu a ponto de se pagar e ficar com uma dívida enorme com ele. Então, acho que o São Paulo, dessa vez, não vai recorrer a esse mesmo problema, nesse mesmo erro, e só trará esses jogadores se arrumar dinheiro novo. Aí tudo bem. Aí, com dinheiro novo, se o patrocinador que vai colocar dinheiro novo, a pessoa, seja quem for, disser, não, mas eu só coloco para esse jogador, ok. Então vai ter que ser esse jogador. Só para o Douglas que eu pagaria, ok. Agora, o ideal é que aparecesse esse patrocinador com uma certa quantia e desse ao Rogério a oportunidade dele escolher. Não, pode comprar quem você quiser que eu vou pagar X milhões por ano aí diretamente a esses jogadores. Antes disso, acho que é desagradável ficar falando em contratações. São esses nomes que eles aparecem, a maioria a gente está falando de nome que, assim, ou o cara te dá o retorno imediato nessa temporada, ou realmente a chance dele te dar retorno mais para frente, estou falando qualquer tipo de retorno, seja ele esportivo ou seja ele financeiro, acaba sendo muito pequeno. Então eu só fico me perguntando um pouco quanto esse papo do investidor específico para trazer o Douglas Costa, que é um ótimo jogador, eu não discuto a qualidade técnica do Douglas Costa, né? A gente discute toda a questão física e tal, mas é um jogador já com uma certa idade, é um jogador com tantos problemas físicos, e tudo bem. Eu só me pergunto, o que é esse investidor? O que ele quer quando ele diz, vou trazer o Douglas Costa para o São Paulo? Ele vai trazer o Douglas Costa e o tal do investimento pressupõe qual retorno? Claro que não é um retorno, né, na venda futura do jogador. Esse investimento não é. É um retorno de marketing. Quando é assim, quer dizer, ele vai fazer propaganda do que quer que seja, virar do trator, quase doação, do não sei né, o Jean? Pois é, então assim, esse estranho, né? investidor, é difícil você achar um investidor com essas características específicas. Por isso que a gente fica meio assim, esperando para entender exatamente
qual é esse movimento. Eu acho, olhando um pouco para a lista de reforços do São Paulo, que está faltando criatividade aí, está faltando, além da criatividade, um olhar mais para frente, um olhar futuro, para dizer, não, pera lá, o São Paulo precisa pensar um pouco, né, não só nessa temporada, que é o meio caso do Rafinha. Bom, você traz o Rafinha, baita jogador, eu não discuto e acho que ele pode ser muito útil, legal. Mas eu acho que para um Rafinha que você traz, você poderia, com um bom trabalho, eu não sei se o São Paulo tem esse bom trabalho, não tem, né? Não tem visto isso ultimamente, mas Orejuela e Igor Vinícius, só isso. Tal, trazer outros jogadores, talvez não tão badalados e que não vão trazer de imediato, né, o olho brilhando do torcedor, mas que de repente, depois de 2 ou 3 meses, vão começar a te trazer retorno esportivo, vão virar ídolos da torcida, vão durar 2 ou 3 anos e depois desses 2 ou 3 anos ainda podem São Paulo já foi te dar um assim, retorno financeiro do qual o São Paulo precisa. Eu não estou dizendo que você não pode trazer o medalhão, mas é legal também o São Paulo ter um olhar um pouquinho diferente na hora de fazer esse mercado e não trazer só jogadores como Douglas Costa e Rafinha. Ô Jean, embora o Corinthians assim não seja um grande exemplo pelo tamanho da dívida, o Corinthians passou 6, 7 meses desse ano aqui sem contratar um único jogador. O Corinthians passou o primeiro semestre sem entrar ninguém. O que ele fez foi movimento de saída. Chegou a ter 100 jogadores com contrato e hoje já saiu uma galera assim, já saiu assim uma quantidade muito grande de jogadores. Assim, claro que não é que saíram bem e deram lucro para o Corinthians. Até porque alguns deles não tinham como sair bem, né, Calçade? E uma série de negócios mal feitos, né, de jogadores que o Corinthians pagou 10, 12, 15 milhões e ele entregou de graça para alguém só para pagar o salário. Assim, não é um exemplo, mas eu digo, o São Paulo, ele inicia a temporada tentando buscar dar uma esperança para o torcedor. A gente não pode esquecer aquele tal áudio vazado do Ceni, do Muricy. Então, você começa acelerando a temporada com o histórico de problemas de gente batendo ali, ameaçando, pelo menos bater na porta da FIFA. É Daniel Alves, é Crespo. E é claro, se o clube fica parado, sem dar uma pequena esperança ao torcedor, é óbvio que isso você vai repercutir nas receitas, na mobilização da torcida, no estádio, no público, tudo. A gente sabe disso. Mas também acelerar muito traz mais problemas. E o São Paulo está assim, temporada após temporada, fazendo isso. A chegada do Daniel Alves já foi uma chegada nesse ritmo. De dar super esperança. Desnecessária. O patrocinador, o investidor. Gente, ninguém investe no jogador de 38 anos. Você investe num jogador para ter lucro. Você não vai ter. Você pode ser um patrocinador, querer aliar a sua imagem. Mas o São Paulo não conseguiu fazer isso com o Daniel. Então, é uma situação delicada, como de outros clubes, não é? A maioria vive a mesma história. São raros aqueles que estão noutra vibe aí, numa boa. Nessa linha só, Calçade, assim, eu acho o Soteldo uma escolha bem mais interessante que o Douglas Costa. Muito mais. Momento, né? Concordo. Pelo que ele fez no Santos, pelo que ele já mostrou no futebol brasileiro, porque ele tem 24 anos e o Douglas Costa é um jogador já veterano, então ele tem muito mais futebol pela frente. Aí tudo bem, o Soteldo não tem mercado na Europa. Beleza, não tem mercado na Europa? Acho que não tem mesmo, mas ele tem 24 anos e não tendo mercado na Europa, isso pode ser de alguma maneira, não digo a garantia, mas uma grande chance dele permanecer por anos no São Paulo, jogando bem, jogando em alto nível. Então acho que assim, esse é um jogador interessante, olhando para essa lista toda. Se tivesse o São Paulo que fazer uma escolha entre Douglas Costa e Soteldo, embora o auge do Douglas Costa, para mim, não se compare ao auge do Soteldo, é claro que o Douglas Costa no seu máximo é muito melhor que o Soteldo, mas eu acho que o Soteldo, pro contexto todo, pela idade, pelo que o São Paulo vive... Também é bem, né? Ferreirinha seria mais interessante. Claro, aí é mais jovem ainda, né? 23 anos, É um ano só de diferença. Um ano menos só. Chega e joga. Pronto. O Douglas tem uma dúvida que paira, infelizmente, porque ele é mais jogador que todos esses citados aí. Mas não tem a garantia, né? A segurança, ele está mais presente dentro de campo. E um clube que já tem um histórico de problemas, já tem negócios mal feitos, aí coloca muita grana num jogador que vive no DM, é uma pena pensar no Douglas Costa. Quando você pensa nele, você vê ali a porta da enfermaria. Mas é uma pena que isso aconteça, mas é verdade. Estamos de volta para falar do São Paulo aqui no ESPN FC. A história é a seguinte, apurada pelos nossos companheiros do UOL.
o Crespo cobrando algumas pendências do clube, da sua rescisão contratual, e aí essas pendências estariam no valor do câmbio. São Paulo dizendo que vai conversar, vão se ajustar aí. Tem que resolver. Está pendente, mas o staff do treinador diz até em levar esta questão à FIFA. Desagradável. E assim, o Jean, até para você também colocar a sua opinião, e vai virando uma bola de neve tão grande, o São Paulo tentando enxugar também a sua folha, o seu elenco, mas são contratos longos, salários que são altos aí para você conseguir emprestar também. Uma borrada atrás da outra. E vai entrando tudo isso. E aí a dívida com um que rescinde, com outro, a coisa vai aumentando. Então, na verdade, um caso como esse deveria ser um caso pedagógico, mas qual é a esperança que a gente tem de que um caso como esse seja pedagógico, que ele ensine alguma coisa ao clube, se ele acontece o tempo todo? E não é só com o São Paulo não também, vamos falar a verdade, né? O que eu quero dizer com isso? A demissão do Crespo, até por todo o clima que o Mauro citou, né, por tudo que a gente lembra, pela relação que o próprio torcedor do São Paulo tem com o Crespo. É claro que aqui a gente sempre vai ter corneta pedindo demissão de técnico depois de 5 ou 6 rodadas, se o time não ganhar depois de 5 ou 6 rodadas. Isso é um fato, é assim que as coisas funcionam no Brasil. Só que o dirigente tem que pensar diferente. E o que eu me pergunto é, agora olhando pelo aspecto financeiro, não era só isso, mas o que eu me pergunto é, essa era uma situação insustentável? Essa era uma demissão de caráter indiscutível, que se você não fizesse, você ia ser rebaixado? Se você acha que sim, se você acha que se o Crespo tava não perigando, fosse demitido, né? O São Paulo isso não hoje dá pra estaria garantir. Na Série B, beleza. Aí eu não discuto, porque aí os prejuízos eles acabariam sendo muito maiores se isso acontecesse. Eu não pensava assim, não penso assim hoje, e, portanto, para mim, essa não era uma demissão inevitável, não era uma demissão da qual você não poderia abrir mão. Ainda que você pudesse rediscutir tudo no final da temporada, ainda que você pudesse sentar, conversar com o Crespo e, de repente, chegar até um outro acordo ao final da temporada, que não fosse um acordo trazendo um ônus como está trazendo para o São Paulo. Eu acho que assim, cara, pagar o que foi combinado, pagar o que você deve é a obrigação. É o isso aí. falando, e agora eles vão querer o que eles combinaram? Pois é, né? Aqui no Brasil, a impressão que a gente tem é que o dirigente nunca acha que o outro lado vai querer aquilo que foi combinado. E eu acho que os empresários do Crespo eles estão no direito de pedir aquilo que eles acham que foi combinado, aquilo que está escrito. E se não tiver escrito isso no contrato, o São Paulo pode ficar tranquilo que ele não vai perder essa. Quando a equipe do Crespo, o staff do Crespo ameaça ir à FIFA, e repito, estou falando ameaça porque as informações que a gente leu, né, escritas por repórteres com credibilidade, confiáveis e tal, é de que existe esta intenção e não de que a coisa aconteceu. Muitas vezes, né, o staff divulga essa intenção justamente para ver se a turma se mexe. Ó, a gente vai entrar na FIFA. Quero que todo mundo saiba que a gente vai entrar na FIFA se o valor não for pago, se a gente não acertar aquilo que tinha sido combinado e tudo mais. E aí, se as coisas não andarem, é possível que eles entrem na FIFA. Mas vamos ver no que dá, né? Enquanto a gente tem que tratar também mais como uma ameaça, né, como uma intenção, do que como fato consumado essa entrada na FIFA, que pode trazer problemas sérios ao São Paulo, como trouxe, por exemplo, ao Cruzeiro. E aí, pessoal, e pensar que há poucos dias atrás a gente esperava Douglas Costa, Soteldo e companhia, e agora as negociações estão cada vez mais distantes. Começando por Douglas Costa, que é o que parece aí tem proposta boa do Atlético Mineiro. Também esse é o que eu já falei, né? Não vou ficar esperando pro jogador, vamos correr atrás de outro que tem interesse, né? Soteldo, que tem dificuldade junto ao Toronto, São Paulo só conseguiria ambos com o investidor, e esse investidor, pelo jeito, tá difícil de sair, né? E vindo do senhor Júlio Casares, acredito cada vez menos que apareça alguém com esse aporte. Mas vamos aguardando aí, sem novidade com relação a esses dois nomes. O nome que é novidade, que é a bola da vez, é de Jailson, ex-volante do Grêmio, que foi campeão na Libertadores de 2017. Logo depois foi para o futebol turco, estava no futebol chinês, pediu rescisão do clube, vídeo que não recebe há 4 meses e tem interesse em voltar para o Brasil. Ah, mas o Porto e o Galatasaray também têm interesse. Ok, o jogador tem interesse inicial de voltar para o Brasil. E aí é uma boa oportunidade, vídeo que viria 0,800, né? Não tem custos de compra do jogador, e é o tipo do volante que o Rogério gosta. O Rogério já indicou o Arão, não deu, já indicou o Diego Ribas, também não, porque ambos não sairiam do Flamengo. Indicou o Ederson, mas é do Corinthians e não iria emprestar nem vender pra gente. Também a gente não tem paga na agulha pra comprar o jogador, né? Isso pra começar. E também não correria a transação. E agora tem o nome de Jailson, que é aquele volante que o Rogério gosta, que chega na área, box-box. Aquele esquema do Rogério Ceni, né?
Não quer o Luan, mas quer o Jailson. Mas deixa quieto, isso é conversa para outros vídeos, né não? Então, nome especulado, São Paulo tá de olho no mercado. Na verdade, o São Paulo tá de olho no mercado, eu acredito que até a virada do ano, sem novidades, talvez semana que vem o São Paulo comece aí a se movimentar. Porque não adianta, sem dinheiro não adianta ir atrás. Agora, o Internacional que tá sem dinheiro, tá praticamente fechando com Wesley Moraes. Com relação a Nicão, o São Paulo fez proposta, mas como tinha questão de produtividade, o jogador não gostou e agora o Inter tá próximo de fechar com o jogador. E lembrando que com relação ao Wesley Moraes, a proposta foi idêntica e o jogador preferiu o Internacional. Com relação a Nicão, tem essa questão. O Internacional fez uma proposta com valores fixos, nada de produtividade. E aí o jogador parece estar mais próximo do Internacional. Então quer dizer, o Internacional, que também não tem dinheiro que nem a gente, tá contratando Wesley Moraes e Nicão e também está em cima de Marinho. Por que o São Paulo, que também tem dificuldades financeiras, não consegue esses jogadores? Sabe por quê? Porque é uma bagunça. Sabe por quê? Porque ninguém acredita no dirigente. Sabe por quê? Porque tá uma panela de pressão. É isso. É isso. Aí o jogador hoje opta aí jogar por América Mineiro, Fortaleza, Internacional e assim por diante. A fama do São Paulo foi jogada abaixo pelos últimos dirigentes que comandaram o clube. E agora, quem sofre somos nós, torcedores. Mas vamos aguardar aí. O São Paulo tem que dar resposta. Porque, como que eu disse, com esse elenco aí, 2022 vai ser complicado. E só para fechar, talvez o presente de ano novo possa ser a saída de Pablo, né? O Ceará tem tentado o empréstimo do jogador, usado principalmente o Thiago Nunes, que foi o treinador dele no auge, técnico dele na época de Atlético Paranaense, e tem tentado aí convencer o jogador a ir jogar na equipe cearense pelo menos por um ano, por empréstimo. Vídeo que o contrato do jogador só termina em 2023. E o jogador tava meio travando o negócio porque ele ainda acredita que pode dar certo no São Paulo. Cara, ele ainda acredita, mas eu acho que 99,9% dos torcedores não acreditam não. Então é isso, pessoal. São Paulo devagar no final do ano, sem muitas novidades, mas sempre que tem conteúdo eu posto aqui no canal e vou correndo atrás aí das novidades, mas infelizmente as notícias não são boas não. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas novidades, nas notícias do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo fim de noite, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.